Agora eu quero dar uma dica para você que está querendo mobiliar a sua casa ou trocar de imóveis. Para quem quer deixar a casa maravilhosa. E o melhor de tudo, hein? Sem gastar muito. A Super Casa trabalha com as melhores marcas do mercado imobiliário do país. Tem preço de impressionar de verdade. E o mais legal de tudo é que você vai receber os móveis que adquirir na Super Casa imediatamente. É isso mesmo. Super Casa tem tudo à pronta entrega. Ou seja, comprou, levou. Você não vai precisar ficar dias ou até mesmo meses esperando os seus móveis chegarem. A Super Casa entrega em 24 horas, dependendo de onde você mora. Agora tem mais outro detalhe que a Super Casa oferece. Sabe qual é? A forma de pagamento. A Super Casa parcela sua compra em até 60 meses com a primeira parcela para 60 dias. Ou seja, você compra agora, recebe agora e só começa a pagar 2 meses depois. Então, se o seu problema é dinheiro, fique tranquilo, você pode comprar do mesmo jeito. Aqui fica a minha dica para vocês, conheça a Super Casa. Eu tenho certeza que você vai se encantar. A loja e os móveis, como vocês estão vendo, são maravilhosos. E a Super Casa você encontra em 2 endereços. Um fica no antigo prédio da Mesbla, na Praça do Carmo, no centro de Santo André. E tem nova loja na Avenida Faria Lima, no centro de São Bernardo do Campo. Anote o telefone, ligue 4438-0064. Acesse o site, conheça redesupercasa.com.br. O melhor para sua casa é Super Casa. E agora, a pedido de vocês, telespectadores, nós vamos rever uma entrevista sobre saúde ocular. Chegou a hora de termos uma vida saudável. Seja bem-vindo, doutor Fernando Eiji Naves, oftalmologista. Tudo bom? Tudo ótimo. Então, obrigado tá bom. pelo convite. Nossa, eu que agradeço por você vir aqui no nosso programa para esclarecer um monte de dúvidas que nós temos sobre catarata. Eu já vou começar perguntando o que é a catarata. Catarata é uma doença onde a gente tem a opacificação do cristalino, que é a lente que a gente tem dentro do olho, ou seja, a lente que a gente nasce, que é o cristalino, ela vai ficando esbranquiçada, opacificada, ocasionando algumas dificuldades visuais. Entendi. Agora, quais são os sintomas? Ela surge do nada, ela surge de um dia para o outro ou ela tem um processo até ser descoberta? Uma doença que tem uma prevalência importante, afeta a população mundial em torno de 48%. Nossa, tudo isso. É bem alto o índice, a doença mais Isso é população mundial ou brasileira? mundial. Mundial. Isso. E normalmente ela tem um impacto muito grande na qualidade de vida dos pacientes. Com uma incidência, ela começa a aparecer normalmente após entre 60 e 65 anos. Então, ela chega na terceira idade. Ela aparece na terceira idade ou ela já começa a ser desenvolvida antes? A incidência maior é a partir dos 55 anos de idade, com o principal fator o envelhecimento. Entendi. Outros fatores e outros tipos de catarata podem aparecer em idades mais jovens. Como, por exemplo, o máximo que você já conheceu, o mínimo que você já conheceu foi com que idade? Catarata congênita em recém-nascidos. Ah, recém-nascido. Então existem as doenças, algumas doenças infecciosas que podem gerar catarata congênita. Entendi. Pode ser um problema genético ou não? Normalmente questão genética relacionada à catarata existe, mas não é a causa mais comum. Entendi. Agora, a catarata, ela acomete sempre aos 2 olhos ou somente em um? Pode acontecer? Mais comum acometer os 2 olhos, como principal causa o envelhecimento, mas também é comum a gente ter a unilateral em casos que a gente tem algum trauma, né? Trauma físico que faz a gente desenvolver... Como, por exemplo, um tombo? Um trauma contuso, como uma reação a um soco ou algo do tipo, né? Ou mesmo uma infecção, como alguns tipos de vírus ou protozoários, que no caso a toxoplasmose, a gente pode vir a desenvolver a catarata unilateral. Entendi. Existe algum tratamento clínico para a catarata? Não há tratamento clínico, o tratamento é cirúrgico.
Somente cirúrgico? Somente cirúrgico. Por isso a importância da avaliação de um oftalmologista para dar seguimento aos casos que podem ter como diagnóstico diferencial outras doenças oftalmológicas. Entendi. Existe cura para catarata? A cura, na realidade, da catarata seria a resolução cirúrgica. Somente né? a cirúrgica, como você Somente a disse. cirúrgica, que através da cirurgia proposta com um implante da lente intraocular, Como é que consiste essa cirurgia? Explica pra gente detalhes dela. como dito, a catarata a gente tira a lente que a gente nasce, que é o Aham. cristalino, e a gente substitui pela lente intraocular, que vai fazer a função do cristalino. Então, Isso tudo é anestesiado, né? É anestesia local ou tem que tomar anestesia geral? hoje, atualmente, a maioria dos casos, em raras exceções, é com anestesia tópica, né? Somente no local. E é uma cirurgia, Tipo um colírio assim, pinga? normalmente usa-se colírio tópico. É, porque falar anestesia tópica, você já imagina aquela agulha entrando, não é isso, né? Não, é um colírio Tá. que nós pingamos anestésico e a cirurgia é considerada um procedimento de baixo risco de complicação. A pessoa volta para casa no mesmo, logo após a cirurgia ou ela precisa ficar em observação? É considerada uma cirurgia de baixo risco, volta logo após o procedimento na maioria das vezes. E é preciso usar óculos após a cirurgia? Essa é uma pergunta importante. Cirurgia de catarata é uma correção de uma doença, correção de uma patologia. Então, a cirurgia em si é para corrigir a doença. Normalmente, com as lentes agora implantadas e com exames mais específicos, detalhados, os pacientes podem vir a ficar sem utilizar o óculos. Não significa que vão ficar sem utilizar o óculos. Entendi. Nós temos algumas fotos para ilustrar a catarata. Vamos colocar enquanto o Dr. Fernando comenta a respeito delas. Já temos as fotos? Está tudo preparado? Olha lá, vamos lá. Me fala um pouco dessa imagem. Então, essa imagem é para a gente avaliar o paciente que tem uma visão sem a catarata, onde a foto da direita te demonstra que os raios de luz chegam até a região da mácula, na retina, que é onde a gente consegue ter a imagem nítida da figura. E a imagem inferior a gente identifica já a opacidade de meios, que no caso o cristalino está opacificado, e a gente consegue avaliar uma imagem mais turva, sem nitidez. Essa é uma dos principais sintomas que ocorrem no paciente com catarata. E isso é descoberto através de um exame clínico dentro do consultório do oftalmologista? Perfeito. É necessário avaliar quando tem um embaçamento visual, alteração de cores ou sensibilidade ao contraste, à luz. É importante uma avaliação oftalmológica para a gente identificar se o paciente está com catarata ou não. Que é uma das... Vamos voltar só na foto anterior. Deixa eu só mostrar a foto anterior da imagem embaçada. É como se tivesse areia nos olhos, não é? É Embaçado. como se a imagem tivesse turva, não tivesse uma nitidez. A gente observa alteração de brilho na própria imagem e a sensibilidade ao contraste também pode ser alterada. E você falou da cor, né? Exatamente. Vamos para a próxima. E aí é a anatomia, a parte do cristalino, que é aquela região mais ovalada, que é a lente que a gente nasce dentro do olho, a nossa lente para a gente poder ter a visão. Um dos meios ópticos que a gente tem, que é exatamente nessa região que é localizada a catarata. Então, essa opacidade que a gente relata, ele pode ser tanto na parte, cobrir o cristalino por inteiro, tanto na parte anterior como na parte posterior do cristalino. E existe alguma diferença na visão? Existe. A gente tem uma classificação para catarata. Então, ele vai desde a parte anterior, central e posterior. Certo. E dependendo onde está esse embaçamento visual, a localização da opacidade, a gente tem sintomas diferentes. Por isso que é importante a avaliação com os exames. Entendi. Muito bem. Um detalhe que eu acho também importante da gente falar, você disse que tem bebês que podem nascer já com a catarata, né? Existe correção para esse bebê ou independente, porque assim, eu imagino que o recém-nascido eu acho que é mais difícil de fazer uma cirurgia, ou dá para fazer hoje em dia? Existem situações específicas que normalmente necessita da avaliação já
após o parto, que a gente faz o teste do olho vermelho para identificar se tem opacidade ou não dos olhos do bebê. Esse teste é feito em todos os bebês ou não? Normalmente ele é Tipo o teste do padronizado, pezinho. perfeito. Ele é padronizado, chama teste do reflexo vermelho. Ah, é? Porque Nem quando sei a se meu gente, filho fez. Bom, deve ter feito, né? quando, Se é obrigatório. quando nós colocamos, normalmente o pediatra também pode fazer esse treinado, a gente vê se o reflexo da criança está presente ou não, que é o reflexo da retina. Quando a gente joga a luz no olho do bebê, a gente identifica se tem esse reflexo vermelho ou não quando a gente coloca o facho de luz. Essa questão da catarata tem alguma coisa a ver com as pessoas que são daltônicas? Tem alguma relação, catarata e quem tem daltonismo? Normalmente, existem síndromes ou doenças em casos específicos e raros que a gente pode ter relação do daltonismo com a catarata, mas são casos de raras exceções. Entendi. Muito bem, esclarecedor, né? Muito obrigada pela participação, doutor Fernando. Obrigada, viu? Vou deixar o contato da Santa Casa de Mauá aqui na tela, caso você precise e tenha interesse em saber um pouco mais sobre esse tema. Dr. Fernando Eiji Naves é oftalmologista da Santa Casa de Mauá. Muito obrigada, sucesso para você. Obrigado. Obrigada. Mais, obrigada pela companhia de cada um de vocês e amanhã tem mais, às 3 da tarde. E agora você já sabe, você confere as melhores ofertas de varejo da região do nosso Grande ABC. Fiquem com Deus, beijo, tchau!